Começar aqui na... O compartilhamento funcionou. Beleza. Então, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui a nossa aula. Vamos relembrar que nós estamos caracterizando os desvanecimentos de pequena escala, aqueles desvanecimentos associados ao multipercurso. E, mais uma vez, vamos utilizar o modelo de Clarke. Então, vamos lembrar que o modelo de Clarke é um modelo tipicamente urbano, que assume a existência de uma quantidade grande de componentes multipercurso, chegando até o receptor. Componentes essas, mais ou menos uniformemente distribuídas, chegam, em direções uniformemente distribuídas em torno do receptor, e esse receptor ele se move em relação ao receptor, ao transmissor, de maneira que o efeito Doppler, associado a essa quantidade de componentes multipercurso, causa dispersão espectral do sinal recebido. E hoje estamos interessados em caracterizar quantas vezes por unidade de tempo esses desvanecimentos ocorrem abaixo de um certo limiar local. Lembrem-se que a gente tratou esse fenômeno na aula passada de maneira estatística, onde a estatística é válida num certo local. Então, dado um limiar naquele local, quantas vezes por unidade de tempo ocorre o desvanecimento de pequena escala, um desvanecimento profundo abaixo daquele limiar. E também vamos querer saber, mais ou menos, em média, quanto tempo dura cada um desses desvanecimentos. Porque provavelmente, durante aquele intervalo de tempo, enquanto o desvanecimento ocorre, provavelmente vamos ter falha na comunicação. O sinal recebido vai ser recebido com algum erro. Então, lembrando do modelo do Clarke, nós pegamos a somatória dos campos que chegam até o receptor e reescrevemos desta forma aqui, como sendo componente em fase, multiplicando aqui cosseno de ômega, multiplicada, por cosseno de ômega t, e em quadratura, multiplicada aqui por seno de ômega t, onde essas componentes em fase e quadratura são dadas por esses somatórios aqui. E aí, utilizando o teorema do limite central e assumindo que a quantidade de componentes multipercurso é suficientemente grande, esse valor de N muito grande, alguns autores dizem tipicamente 6 componentes ou mais, a gente assume que tanto a componente em fase como a componente quadratura são variáveis aleatórias gaussianas, ambas com média nula, por causa dessa variação senoidal aqui, e com a mesma variância. E essa variância a gente vai, para não confundir com aquela variância do sombreamento log normal, que a gente estudou anteriormente, a gente vai colocar esse índice G, para não confundir com a outra. Enquanto que a outra era dada em decibéis, aqui não. Você vai ter que passar a sua potência para watts para fazer os cálculos necessários. E a gente mostrou na aula passada que, por causa da definição dessas componentes em fase e quadratura, acaba que essa variância sigma g ao quadrado é a própria potência média do sinal naquela localidade. E aí, para deixar claro que potência média é essa, eu mostrei esses dois gráficos que já tinham sido mostrados quando a gente estudou os modelos log distância e sombreamento log normal. Essas médias, em geral, são obtidas através de uma janela deslizante, uma média móvel, onde apenas os valores encontrados dentro dessa janela são utilizados para você fazer o cálculo da média, no caso aqui da potência média. Então, esse valor de potência média e, consequentemente, a variância dessas variáveis aleatórias gaussianas variam com a posição. Então, são estatísticas locais, tá? Então, para deixar claro, esses valores médios que são assumidos terem o mesmo valor da variância desse tratamento estatístico
são obtidos, são esses pontos, né? Esses gráficos aqui são esses pontos marcados no gráfico. E aí, a gente chegou à conclusão que o envelope definido dessa maneira, raiz quadrada, componente em fase ao quadrado, mais componente quadratura ao quadrado. Como essas componentes são variáveis aleatórias gaussianas, de média nula e mesma variância, o envelope é modelado como uma distribuição de probabilidade Rayleigh, dado por essa fórmula. Lembrando que esse σg ao quadrado é a variância de Tc e de Ts, não da variável Rayleigh. A variável Rayleigh tem uma outra fórmula para variância, que depende de σg ao quadrado, mas não é igual a σg ao quadrado. Então, na aula de hoje, nós vamos estender esse tratamento estatístico para obter a quantidade de desvanecimentos por unidade de tempo e o tempo médio de duração de cada desvanecimento. Então, eu vou começar aqui a apresentação do slide. Vou dar aqui o ponteiro. Então, o que nós queremos na aula de hoje é obter fórmulas, né? Para obter o número de vezes por segundo que um certo limiar de potência é cruzado naquele local, usando a notação do livro-texto. Esse número, esse valor vai ser dado por esse N maiúsculo com índice R0. Não confundir N aqui, ó, com a quantidade de componentes multipercurso. Esse NR0 é a quantidade de vezes por segundo que o limiar é cruzado. E o tempo médio de duração de cada um desses desvanecimentos, né? Em função do limiar cruzado, que a gente vai usar, ó, vai representar com esse símbolo daqui, ó. A gente vai usar a letra tal para representar esse tempo médio de duração dos desvanecimentos. Então, num certo local, vamos ter um certo valor de potência média, que vai nos dar o σg ao quadrado, e vamos também, naquele local, definir um limiar de potência. Vai ser a potência média para o envelope R0. Então, R0 aqui, ó, é o limiar do envelope, que logicamente está associado ao limiar de potência. Vamos lembrar da aula passada que existe uma relação entre a potência média e o valor do envelope. Então, no nosso modelo, que é baseado no envelope, R0 vai representar o limiar de amplitude, não necessariamente o valor médio. Esse limiar pode estar acima ou abaixo da média naquele local. E os desvanecimentos abaixo do limiar, eles duram uma certa quantidade de tempo. Logicamente, cada um tem o seu tempo de duração. A gente quer obter o valor médio desse tempo de duração. Vai ser representado por esse símbolo. Como é que a gente faz esse tratamento? Detalhes estão nesse livro aqui. Não é o nosso livro-texto, é um livro do Lee, muito matemático. Por isso eu não adoto ele no curso, mas vocês encontram esse livro, se um dia precisar, provavelmente no mesmo lugar onde vocês adquiriram o livro-texto de vocês, tá? Então, esse livro do Lee, na sua segunda edição, eu acho que não tem mais edição depois dessa, foi publicado em 1998, mais ou menos ali no boom da implementação das comunicações móveis nos Estados Unidos. O Lee era um engenheiro do Bell Labs, depois eu acho que ele virou professor, um cara muito bom, acho que até já faleceu, tá? Então, é lógico que esse tratamento não foi ele que inventou, o livro é que é bom, tá? O tratamento é o seguinte, a gente vai ter que achar a variação desse envelope, a variação temporal, ou seja, esse R ponto. Para encurtar a notação, a gente não vai usar aquele derrom dt, o símbolo de derivada, né? Senão as fórmulas iam ficar muito grandes, não iam caber aqui nos slides. Então, as derivadas nessas transparências, derivadas temporais, eu estou representando por esse pontinho.
Então, esse R com um ponto em cima é a derivada temporal do envelope. Então, a pergunta que a gente quer fazer é: qual é a probabilidade dessa derivada ser ou negativa, por exemplo, este ponto aqui, ó, tem derivada de envelope negativa. Este outro ponto já tem derivada positiva. Então, a gente quer conhecer a probabilidade dessa derivada ser ou positiva ou negativa. As duas, obviamente, têm que dar o mesmo valor, né? Porque tudo que desce aqui sobe, espero, né? Dado que o limiar, o envelope tem o valor R0 do limiar. A gente tem que obter essa probabilidade conjunta. E é o tratamento que nós vamos fazer aqui nos próximos slides. Esse tratamento ele está detalhado no livro do Lee, foi de lá que eu tirei esse tratamento. Isso não está no livro texto, no livro do Rapaport. Ele simplesmente joga o resultado sem prová-lo. Tá? Então, aqui a gente vai mostrar o resultado. Em relação ao que vamos fazer na aula de hoje, alguma pergunta? Então, nós precisamos achar a probabilidade conjunta do envelope e da sua derivada, que vai ser dado em função, né, das componentes em fase quadratura. Foram elas, né, que fizeram com que a gente chegasse à conclusão que o envelope, segundo o modelo do Clark, tem uma distribuição Rayleigh. Então, mais uma vez, seguindo caminhos parecidos, vamos começar, antes de chegarmos na probabilidade do envelope, vamos começar com a probabilidade conjunta, relacionando as componentes em fase e quadratura. E como queremos também derivadas, a gente é obrigado a colocar também as derivadas dessas componentes em fase e quadratura, representadas com esses pontinhos em cima. E como vimos na aula passada, essas componentes em fase e quadratura são dadas, né, uma com cosseno, outra com seno, por esses somatórios. As derivadas são simplesmente as derivadas dessas expressões em relação ao tempo. Essas derivadas são tranquilas, né? E aqui está o resultado. Da derivada temporal de TC, com seno, aliás, com menos seno, porque antes era cosseno, e a derivada temporal de TS, mais cosseno. Tudo que for em cima é de TC, tudo que for embaixo é de TS. E se TC e TS foram modeladas, né, com as justificativas que já foram dadas, né, por terem este comportamento aqui, ó, assumindo N suficientemente grande, se elas foram modeladas como variáveis aleatórias gaussianas de média nula, o que vocês acham que vai acontecer para as suas derivadas temporais? É uma pergunta. Que distribuição você acha que a gente deve usar para modelar essas variáveis aleatórias aqui? As derivadas de TC e de TS. Alô? Tem alguém aí? Tem sim. Se aqui eu usei gaussiana com média nula, o que vocês acham que a gente vai usar aqui? Eu também usaria gaussiano com média nula, não? Mesma coisa, exatamente. O que vai mudar? A variância. Que a amplitude aqui mudou. Não é mais essa daqui, ó. É isso daqui. E eu até antecipo o resultado. A gente vai deduzir tudo isso nesse slide, mas a gente nem precisava. Que repara, se aqui a variância é sigma g ao quadrado, observe que a amplitude aqui, CI, vem multiplicada por ΔF vezes 2π. E esse ΔF ele varia entre os limites menos V sobre lambda e mais V sobre lambda. E lembra que 2π dividido por lambda é K. Então, o que nós vamos ter aqui, ó, vai ser a nossa potência média no local multiplicada pelo quadrado de KV. Consequentemente, a variância disso aqui vai ser a variância que tínhamos aqui multiplicada por KV ao quadrado
dividido por 2, metade para cada um. Tá? Então, dava até para usar esse raciocínio para provar o valor da variância dessas duas novas variáveis aleatórias. Mas vamos provar isso aos poucos aqui. Ó. Então, nós vamos modelar estas derivadas temporais como variáveis aleatórias gaussianas de média nula, pelos mesmos motivos já utilizados aqui, ó, para essas componentes. Só que a variância vai ser outra. Então, vamos calcular essa variância. Então, por definição, como tem média nula, a variância ela é dada pelo valor médio daquela variável aleatória ao quadrado. E o quadrado disso aqui, ó, é multiplicar um somatório pelo outro. Multiplicar 2 somatórios. Aí, para não confundir, um dos somatórios eu vou manter o índice I e o outro eu vou usar o índice J. Cuidado que aqui o J, momentaneamente, não é o raiz de menos 1. É só um índice para não confundir os índices de cada somatório. Acontece que o produto de 2 somatórios é o somatório duplo. Então, aqui, ó, eu já coloquei o somatório duplo. Somado em cima do I e em cima do J. E esse 2π ao quadrado eu já passei para fora em evidência aqui. E a média do somatório é igual ao somatório das médias. Então, eu passei a média temporal para dentro. Ó. Na próxima equação, o que eu fiz foi usar a fórmula do desvio Doppler ΔF. Lembra que ΔF é é V dividido por lambda vezes o cosseno do ângulo de chegada. Isso tem a ver com o modelo do Clark. A gente já viu isso em aulas anteriores. O V dividido por lambda, que aparece 2 vezes, porque é ΔFI vezes ΔFJ. Então, esse V sobre lambda aparece 2 vezes ao quadrado, eu já passei para fora. E o 2π dividido por lambda, eu já transformei em K. E aqui dentro só ficaram os cossenos. Cosseno do αi e o cosseno do αj. Lembra que é um somatório duplo. Acontece que a média... esses valores de CI, eles são constantes, então eu posso passar para fora da média. E além disso, ó, reparem, qual é a média desses valores, dessas senoides? A média temporal de uma senoide. Ela é nula. Então, os únicos valores médios que vão ficar aqui, nesse termo, né, você vai ter uns senos positivos, outros cossenos negativos. Quando você multiplica isso, um com o outro, né? Se essa quantidade de componentes multipercursos, se os termos no somatório forem suficientemente grandes, isso aqui oscila, ora é positivo, ora é negativo, as amplitudes, né, mais ou menos 1, você vai ter esse somatório duplo praticamente dando nulo, exceto naqueles termos onde o seno, esse seno ou o cosseno com o cosseno tem o mesmo argumento. Então, de todos os termos, os únicos que não vão ter, desde que a quantidade de componentes multipercurso seja suficientemente grande, os únicos que não vão te dar, em média, 0, são aqueles onde o I e o J são iguais. É como se fosse uma matriz, eu pegasse só a diagonal principal. E aí, o somatório duplo, quando eu faço essa média, fica apenas esse somatório aqui, ó. Ou seja, apenas para os termos onde o I e o J são iguais. Por isso que aqui apareceu tudo ao quadrado. Porque é esse termo vezes esse, quando o I e o J são iguais. Então, ficou CI ao quadrado. Mesma coisa para esse cosseno, mesma coisa para esses dois termos aqui, ó. E aí, a média, né? A média do produto é o produto das médias. E, finalmente, né? A média de um cosseno ao quadrado é 1/2.
Então, esse valor 1/2 eu já passei aqui para fora. E aí ficou esse somatório. Acontece que, ó, esse somatório aqui, ó, esse somatório é a variância de TC e de TS. É o sigma G ao quadrado. Então, aqui está a fórmula da variância das derivadas temporais de TC e de TS. Como eu tinha antecipado, deu a variância sigma G ao quadrado de TC e TS vezes KV ao quadrado dividido por 2. Foi o valor que eu tinha antecipado antes, ó, no início. Então, a gente mostrou que deu aquilo mesmo. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, TC e TS possuem variância sigma. Aliás, eu menti, né? Eu falei que TC e TS... Ah, não, menti não, é isso mesmo. Então, TC e TS possuem variância sigma G ao quadrado dividido por 2. Eu esqueci que TC e TS, a variância é sigma G ao quadrado dividido por 2. E essas aqui, ó, vão ter a variância multiplicada por KV ao quadrado. E aí, pelos mesmos motivos, e lembrando que sigma G ao quadrado é a potência média no local onde o tratamento estatístico está sendo feito. Então, usando os mesmos argumentos utilizados anteriormente para obter aquela nossa probabilidade de Rayleigh para o envelope, nós vamos assumir que todas essas 4 variáveis aleatórias são independentes. De maneira que a probabilidade conjunta vai ser dada pelo produto das distribuições individuais, todas gaussianas, todas de média nula, porém estas aqui, ó, com esta variância. Enquanto que estas duas aqui, sigma G ao quadrado dividido por 2. E aí eu chego, ó, nessa distribuição conjunta, assumindo que essas 4 variáveis aleatórias são independentes. Isso daqui, ó, vem do produto das distribuições de TC e de TS, enquanto que esta exponencial, ó, associada a este argumento aqui, vem do produto das distribuições das derivadas de TC e de TS. Eu não mostrei os passos, mas é só multiplicar e juntar todos os argumentos dentro da mesma exponencial. Isso daqui ficou claro? Alguma pergunta? Só que eu não quero trabalhar com TC e TS, nem com as suas derivadas. Eu preciso é do envelope e da derivada temporal desse envelope. Lembrando da definição do envelope, né? O envelope é a raiz quadrada de TC ao quadrado mais TS ao quadrado. É uma relação muito parecida com a equação, com as coordenadas polares e as coordenadas cartesianas. É como se nós tivéssemos aqui a relação ρ é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, por causa disso, nós vamos reescrever TC e TS e as suas derivadas utilizando essa mesma analogia de coordenadas polares. Nós vamos definir aqui, ó, lembrando que R é o envelope. TC como sendo R cosseno de psi. Psi é uma fase, não importa o que é isso. Daqui a pouco vai desaparecer. Enquanto que TS é R seno de psi. Consequentemente, as derivadas de TC e de TS são dadas por estas derivadas aqui, ó. Eu simplesmente usei a regra da cadeia. Ou seja, ao invés de usar TC, TS e suas derivadas, nós vamos usar R, psi e suas derivadas. Por quê? Porque a área a ser integrada, ela tem analogia com a área de um círculo. Então, isso vai facilitar. Ao invés de a gente integrar nas derivadas de TC e TS, a gente vai integrar em psi
e nas derivadas de psi, na derivada de psi. E o resultado disso já vai ser a nossa densidade de probabilidade em função do R, do envelope e da sua derivada. Então, operando essa transformação aqui, ó, a gente consegue reescrever a integral em função dessas variáveis. Mas, para isso, a gente precisa do jacobiano. Essa é a parte mais chata. Né? Para fazer essa mudança de variáveis dentro da integral, que vai aparecer daqui a pouco, a gente precisa do jacobiano da transformação. E são 4 variáveis. Ó. São 4 de um lado e as 4 do outro. Não é uma transformação simples, né? Por causa dessas derivadas. Se não fossem as derivadas, a transformação jacobiano seria tranquilíssimo. Mas por causa dessas derivadas, as relações são complicadíssimas. Aí a gente tem que usar aquilo que a gente aprende em cálculo, se não me engano, é cálculo 2, né? A gente tem que achar o determinante. Né? O jacobiano tem a ver com o determinante da relação matricial entre essas variáveis, tá? A gente tem que achar o determinante dessa matriz. Imagina a expressão, tá? Se você for ver nos livros, o autor já dá o resultado, R ao quadrado. Eu tentei fazer no braço, não consegui, desisti no meio do caminho. Aparece tanto seno e cosseno que o negócio é intragável. O que eu fiz para provar isso daí, né? Tem aquele software matemática do Wolfram. Então, eu botei termo a termo os elementos da matriz no matemática, pedi para achar o determinante, matemática faz isso, e usei lá a função full simplify. Ele pega a expressão e simplifica, e no final, ó, deu R ao quadrado. Então, eu comprovei essa igualdade usando o software matemática. Por incrível que pareça, o determinante, o jacobiano, perdão, dessa transformação é simplesmente um envelope ao quadrado. Lembrando que o envelope ao quadrado é TC ao quadrado mais TS ao quadrado. Antes de perguntas, né? O que a gente faz? Então, a gente vai substituir a nossa distribuição, o TC, o TS e as suas derivadas, por essas relações, junto com o jacobiano, e nós temos, então, ó, essa distribuição aqui, ó. Deu só isso? É porque tem muito seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, você vai simplificando no final, ó, você chega nisso aqui. E o R ao quadrado do jacobiano, ó, eu já inseri aqui. Esse R ao quadrado é aquele jacobiano da transformação. Então, a gente consegue provar que, em função do R, do psi e das suas derivadas, essa é a densidade de probabilidade conjunta. Por enquanto, alguma pergunta? Nós já estamos chegando nos finalmente. Eu quero a probabilidade conjunta apenas de R e da sua derivada. Então, para isso, nós vamos integrar o psi e a sua derivada, psi ponto, nos domínios onde dos valores dessas funções. Onde a fase, né, vai ter valor entre 0 e 2π, ou, se você preferir, entre menos π e mais π. Já essa derivada, a derivada pode ser positiva ou negativa. Então, o domínio da derivada vai de menos infinito a mais infinito. Então, para ficar com a densidade de probabilidade conjunta só do envelope e da sua derivada, eu preciso integrar isso daqui em relação a psi e em relação à sua derivada. Em relação a psi, a gente integra de 0 a 2π. Em relação à derivada, a gente integra de menos infinito a mais infinito. E aí a gente só deixa aqui dentro, integrando, né, aqueles termos que dependem só de psi e de psi ponto. Os que não dependem, passa para fora em evidência. Então só ficou esse termo dentro do integrando. Repare que este termo só depende de psi ponto.
Então, a derivada em relação a π é tranquila, vai dar 2π. E a integral do que sobrou, de menos infinito a mais infinito, tem solução analítica. E aí você, ou procurando uma tabela de integrais, ou usando aquela página The Integrator, né, também do Wolfram, associado à matemática, você consegue resolver essa integral e dar esse resultado. Então, é 2π da integral de π vezes esse termo daqui, que vem da integral de π ponto. E, finalmente, chegamos na nossa distribuição conjunta de R, o envelope, e R ponto, a sua derivada. E o que a gente precisa agora é obter, né, a probabilidade dessa derivada ser ou positiva ou negativa, tem que dar o mesmo resultado. Fazendo uma ou outra, o resultado tem que ser o mesmo. Dado que o R é igual a R0, ou seja, o limiar. Dado que R tem o valor do limiar, nessa situação, qual é a probabilidade dessa derivada ser ou positiva ou negativa? Ou seja, você está cruzando o limiar de cima para baixo ou de baixo para cima. E esse cálculo é feito, resolvendo essa integral. Aqui, eu obtive o valor esperado da derivada ser positivo. Eu usei o positivo, por isso que a integral vai de 0 a infinito. Se você fizer negativo, você vai ter que integrar de menos infinito a 0. Como o integrando é par, os dois resultados dão o mesmo valor. Então, aqui eu fiz positivo. Então, eu peguei o R ponto, multipliquei pela densidade de probabilidade conjunta, fazendo o R igual a R0, o limiar, e integrei de 0 a infinito. Essa integral tem solução analítica e dá essa fórmula daqui. Então, aqui está, por definição, o número de vezes que o limiar é cortado por segundo. Para você obter por segundo, é só, nesse cada aqui, usar o lambda em metros e a velocidade em metros por segundo. Então, você vai obter essa estatística em número de vezes por segundo. O que eu fiz aqui nesse outro termo, lembra que cai 2π sobre lambda. Então, eu peguei o V dividido por lambda e chamei, como a gente tem costume de fazer, isso aqui é o desvio máximo Doppler, ΔF máximo. Lembrando que ΔF máximo é 2π, é V dividido por lambda. Perdão. E aí eu reescrevi os outros termos desta maneira aqui, Porque, repare, este termo que aparece entre parênteses é exatamente o argumento, né, com sinal trocado, raiz quadrada do argumento, sem o sinal. Isso daqui, ao quadrado, é igual a isso daqui sem o sinal. E por que é importante? Repare o seguinte, aqui aparece sigma g ao quadrado. E a gente viu antes que sigma g ao quadrado, segundo o nosso modelo, é o valor local da potência média do sinal recebido. R0 é o valor limiar do envelope, amplitude. Consequentemente, R0 ao quadrado dividido por 2 é a potência média associada ao limiar. Então, isso daqui, sem o sinal de menos, é a razão entre a potência média limiar e a potência média local. Isso daqui é a raiz quadrada dessa razão. Então, no final das contas, embora a estatística tenha sido dada em termos do envelope, as contas vão ser feitas em função de potências. Através dos valores das potências, nós obtemos essas razões aqui. Tanto que aparece no expoente, no argumento da exponencial, como essa daqui.
E ΔF, sabendo a frequência e a velocidade do receptor, você calcula esse ΔF máximo. E essa é a fórmula, segundo o modelo do Clark, que vai nos dar a quantidade de desvanecimentos por unidade de tempo, né? Por segundo, nesse tipo de ambiente, nesse cenário. Daqui a pouco a gente vai resolver alguns problemas e calcular esse valor. Em relação a esse resultado, alguma pergunta? Então, no livro-texto do Rapaport, ele dá esse resultado. Ele dá lá uma referência e joga esse resultado. Aqui nas notas de aula, utilizando o livro do Lee, eu fui passo a passo e provei essa relação para vocês. Então, esse é um dos objetivos, né? O número de vezes que o limiar é cortado por unidade de tempo. O nosso próximo objetivo é calcular o tempo médio que cada desvanecimento dura durante esse intervalo naquela localidade. Então, sendo o envelope do sinal modelado como uma variável aleatória Rayleigh, isso aqui só vale se o envelope for modelado como uma variável aleatória Rayleigh, o número de vezes por segundo que um certo limiar de potência é cruzado é dado por essa expressão aqui, ó. Eu simplesmente repetir a última equação. E agora, como é que a gente calcula o tempo, dado que a gente conhece, né? A quantidade de vezes que o limiar é cortado por intervalo de tempo, como é que a gente calcula o tempo médio que cada desvanecimento dura abaixo, né, desse limiar? Como é que você calcularia isso? Com o que a gente tem até o momento. Eu ia tentar fazer uma razão. Tipo, Isso. colocar o limiar e fazer uma razão. Isso, exatamente. E que razão é essa? O que a gente calculou na aula passada? Alguém se lembra? A probabilidade do R, envelope, ser menor do que R0. E agora nós temos o número de vezes por unidade de tempo que esse limiar é cruzado. Se a gente pegar a probabilidade de você ter o desvanecimento, ou seja, R menor do que R0, e dividir pelo número de vezes por unidade de tempo, que esse limiar é o mesmo limiar, tem que ser óbvio, tem que ser o mesmo R0, senão não faz sentido. Se você dividir pelo número de vezes por unidade de tempo que esse limiar é cruzado, você vai ter o tempo médio de duração de cada um desses desvanecimentos. A fórmula dessa probabilidade já foi dada na aula passada. A fórmula para o NR0 a gente acabou de calcular. Pegando as duas expressões, essa é a razão. E aí, manipulando, né, porque aparece exponencial no numerador, aparece exponencial no denominador, basicamente o que eu fiz foi passar essa exponencial para cima com o sinal trocado. E aí você chega nessa fórmula. Geralmente, este valor é calculado, primeiro calculando a probabilidade, que depende do enunciado do problema, né? Mas geralmente a gente quer saber a probabilidade, se calcula, né? 90%, 70%, enfim. Aí depois você calcula esse NR0 e aí divide um valor pelo outro. Então aqui eu pus também a fórmula, caso você queira calcular direto o tempo médio de duração. Mais uma vez, lembrando que R0 ao quadrado dividido por 2 sigma g ao quadrado é a razão entre a potência do limiar, associado ao envelope R0, e a potência média do sinal recebido naquele local. E aqui nessa fórmula, cuidado que aqui o sinal é demais, tá? Ó.
Aqui é menos, mas aqui é mais. E outra coisa que eu fiz aqui, para deixar mais explícito, eu substituí ΔF máximo pela sua fórmula, né? V dividido por lambda. Então, aqui estão as fórmulas que te dão o número de vezes que o limiar é cortado, cruzado, por unidade de tempo, geralmente essa unidade é o segundo, e aqui é o tempo médio de duração. Se esse valor é dado por segundo, esse tempo vai ser dado em segundos. Então, mais uma vez, cuidado com as unidades, né? E sempre lembrando que hertz é o inverso do segundo. Então, se ΔF é dado em hertz, o inverso dele é dado em segundos. Então, cuidado com as unidades. Se não houver perguntas, se não me engano, a gente vai resolver aqui uns 2 ou 3 problemas envolvendo esses parâmetros no canal Rayleigh. Então, é isso daí, ó. É continuação do exemplo anterior, do exercício anterior. Essa continuação, provavelmente que eu estou usando os mesmos valores, né? Eu nem me lembro mais do exercício anterior, mas vamos lá. O canal é um canal Rayleigh, um envelope, né? Estamos assumindo que o envelope é modelado com uma variável aleatória Rayleigh, então essas equações podem ser empregadas. O envelope do sinal modelado com a variável Rayleigh ou desvanecimento uniforme, toda vez que a gente falar canal uniforme, desvanecimento uniforme, é o canal Rayleigh. A média da potência no local onde os cálculos estão sendo feitos é de menos 70 dBm. Então, se você converter isso para watts, isso vai ser o valor do seu sigma g ao quadrado. Eu preciso, para resolver o problema, do V, da velocidade e do comprimento de onda. Então, está sendo dado aqui que a portadora é numa frequência de 900 MHz. Então, com isso, você acha o comprimento de onda. E o receptor está se movimentando a 50 km por hora. Lembra que você tem que converter, geralmente, né, a gente converte essa velocidade para metros por segundo. Então, determine o tempo médio de duração dos desvanecimentos naquele local, assumindo que o limiar é de menos 80 dBm. Então, cuidado que o limiar não tem o mesmo valor da potência média. Isso é comum. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui... Bom, vamos ver o que a gente faz primeiro. Então, primeiro, é achar a razão que aparece o tempo todo naquelas equações. R0 ao quadrado dividido por 2 sigma g ao quadrado. Lembrando que R0 ao quadrado dividido por 2 é a potência do limiar, que nesse caso é menos 80 dBm. Só que aqui, diferentemente do sombreamento log normal, aqui você não pode usar os valores em dB. Você está trabalhando com o envelope e não com o seu valor em decibéis ou alguma coisa relacionada com decibéis. Então, a gente é obrigado a passar isso para o watt. Ou, se você preferir, para miliwatt, né? Já que é uma razão, tanto faz a unidade, desde que você use a mesma no numerador e no denominador. Então, aqui, ao invés de passar para o watt, eu passei para miliwatt. Então, em miliwatt é 10 elevado a menos 8. Sigma g ao quadrado é a potência média no local, em watts, que aqui nesse problema é de menos 70 dBm. Então, aqui, ó, no denominador, eu coloquei 10 elevado a menos 7. Consequentemente, para esse problema, a razão é 0,1. Lembra também que nas expressões aparece a raiz quadrada disso. Então, já aproveitei para calcular a raiz quadrada disso daqui. E a raiz quadrada de 0,1 dá esse valor aqui, 0,3162, fora o resto que eu já trunquei. Em relação a esse cálculo, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos prosseguir.
eu já aproveito aqui para calcular a probabilidade do limiar ser maior. Cuidado com os sinais, hein? Aqui é maior do que. O que é uma exponencial mais tranquila. Vai dar simplesmente E elevado a menos 0,1. Cálculo disso é fácil. Eu já passei isso para percentual, né? Multipliquei por 100, então deu 90,5. 90,5. Consequentemente, o que eu preciso mesmo é a probabilidade dele ser menor. Desvanecimento, abaixo do limiar. Então, eu complemento disso. 9,5%. Ah, tá. Agora eu entendi. É porque isso daqui a gente fez no exemplo anterior. Então, eu estou repetindo aqui os cálculos que já foram feitos no exemplo anterior. Então, está aqui. Para o nosso exemplo agora, além da probabilidade complementar a esta, eu preciso também do número de vezes que esse limiar é cortado por unidade de tempo. Então, isso daqui é um cálculo novo. Então, eu peguei a fórmula anterior, já fiz a conversão da velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, já calculei o comprimento de onda em metros, assumindo a velocidade da luz 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, repare que isso daqui vai dar 1 sobre segundo quando eu fizer as contas. Esta razão é dada por esse valor, está aqui. E essa exponencial já foi calculada aqui, dá 0,905. Cuidado para não usar o valor em porcento, né? Essa exponencial dá 0,905. É o valor que eu pus aqui. Fazendo as contas, eu espero que vocês repitam mais tarde, deu 29,9 vezes por segundo. Consequentemente, eu tenho aqui todos os valores necessários para calcular o tempo médio de duração desse limiar. Não se esquecendo que aqui a probabilidade é do envelope ser menor, abaixo do limiar. É o complemento deste valor. E aí a resposta deu 3,17 milissegundos. Ou seja, cada desvanecimento dura em média 3,17 milissegundos. Aí você compara isso com o tempo de duração de cada símbolo, se a comunicação for digital, e aí você vê a quantidade de símbolos errados que você tem por desvanecimento. Conhecida a quantidade de desvanecimentos por segundo, você tem aí, mais ou menos, a quantidade de símbolos errados por segundo. E isso é uma métrica interessante quando você quer dimensionar um canal de rádio em comunicações digitais. Não é o único cálculo que você tem que fazer, mas é um dos cálculos que você precisa fazer, que ajuda você a dimensionar o seu canal de rádio em comunicações digitais. Se a variável aleatória não for Rayleigh, existem distribuições melhores. Você sabe o que fazer. Só que os integrandos não vão ser tão simples quanto estes. Provavelmente as integrais anteriores você vai ter que resolver no computador, numericamente. Mas o procedimento é o mesmo. E vocês têm condições de implementar isso, por exemplo, no MATLAB, sem problema nenhum. Em relação a este exercício, alguma pergunta? Alô? Tem alguém aí? Tô sim, tá tranquilo por enquanto. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Lógico, mais uma vez, canal Rayleigh, porque foi a única equação que a gente obteve, foi para o canal Rayleigh. Então, agora a frequência da portadora é de 2,4 GHz e o receptor está se movimentando a 80 km por hora. E aí é um sinal, é um PSK binário, BPSK.
ou seja, cada símbolo é igual a um bit, 01, 01, né? E a taxa de transmissão é de 8.000 bits por segundo. No local onde estamos fazendo os cálculos, a potência média naquele local é de menos 100 dBm. Então, isso aqui vai te dar o sigma G ao quadrado. O dono lá, o fabricante do equipamento, disse o seguinte, para você receber esses símbolos sem erro, sem equalização, etc., sem nenhum truque, sem nenhum processamento digital, você tem que ter pelo menos 120 dBm de potência. Então, esse menos 120 dBm é o limiar. Aí o fabricante diz para você, tudo aquilo que estiver abaixo de menos 120 dBm não vai ser demodulado, não vai ser recebido pelo equipamento. Então, dentro desse contexto, assumindo que esses são os únicos cálculos que você precisa fazer, determine a taxa de erro de bits. Ou seja, quantos bits errados você tem por segundo. Beleza? E a gente está assumindo que esses bits são transmitidos continuamente, né? Senão a gente não consegue, a gente teria que fazer o nosso enunciado mais elaborado. Em relação ao enunciado, alguma pergunta? Então, basicamente, você tem que fazer exatamente o que você fez antes, achar o tempo de duração de cada de cada desvanecimento de pequena escala, a quantidade de vezes que ocorrem desvanecimentos por segundo e comparar isso com essa taxa de 8.000 bits por segundo. Isso vai te dar uma certa quantidade de bits errados por segundo. Você vai comparar esse valor com o total que foi transmitido durante aquele segundo, isso vai te dar uma razão que você vai transformar num percentual. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, parâmetros iniciais, mais uma vez, começamos pela razão entre as potências. A potência do limiar é de 10 elevado a menos 12 miliwatts. A potência média no local é de 10 elevado a menos 10 miliwatts. Então, essa razão é de 0,01. Então, eu aproveito aqui também para calcular a raiz quadrada dessa razão, que dá 0,1. E esses valores vão ser necessários junto com ΔF máximo para resolvermos o problema. Repare que esses problemas são até muito mais tranquilos de serem resolvidos do que os que a gente resolveu anteriormente, envolvendo o sombreamento log normal e percentagem de área coberta. Prosseguindo, a probabilidade do envelope ser maior do que o limiar é dado por 0,99. Consequentemente, o complemento, que é o que a gente precisa, é em torno de 1%. O ΔF máximo, então já converti 80 km por hora em metros por segundo, de cabeça não sei quanto deu. A frequência da portadora, 2,4 GB, isso te dá um certo comprimento de onda em metros, e a razão V sobre lambda deu 177,78 Hz. Depois façam essas contas para ver se está tudo certinho. Então, a quantidade de vezes, a quantidade de desvanecimentos por segundo, fazendo as contas, né, com mais precisão aqui, acabou dando 44,1 vezes por segundo. Próxima etapa é calcular o tempo médio de duração de cada um desses desvanecimentos. Então, lembrando que o que eu preciso é da probabilidade conjunta. Então, cuidado para não errar aqui. Fazendo as contas, deu 0,227 milissegundos. Então, cada desvanecimento, cada um daqueles 44 desvanecimentos por segundo, dura, em média, 0,227 milissegundos.
Segundo o enunciado, nós temos 8.000 bits por segundo sendo recebidos, né? Chegando no receptor. Aí, fazendo as contas, né? 1 sobre 8.000, isso dá que cada bit dura 0,125 milissegundos. Lógico que a conta não é certa, né? Mas aí temos mais ou menos que cada desvanecimento, se você comparar este valor com este daqui, mais ou menos cada desvanecimento corta 2 bits de cada vez. Como temos 44 desvanecimentos por segundo, abaixo do limiar, então a gente tem mais ou menos 88 bits errados ou não recebidos a cada segundo. Logo, 88 dividido por 8.000 deu 1,1%. Então, segundo este enunciado, e não levando em consideração nenhum outro tipo de mecanismo, nenhum outro tipo de tecnologia, né, para compensar, porque existem várias técnicas para diminuir, né, isso. Você pode ter redundância na transmissão, etc, etc, etc. Não levando nada disso em consideração, esse exemplo, esse modelo nos deu uma taxa de bits errados de aproximadamente 1,1%. Em relação a este exercício, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. O modelo, os resultados obtidos até então, segundo o modelo do Clark, assumem que essas componentes multipercurso têm mais ou menos a mesma amplitude. E, logicamente, isso pressupõe a não existência da componente direta entre o transmissor e o receptor. Você está lá no meio de uma cidade, enfim, e aí você não tem a antena transmissora da rádio base está sendo bloqueada lá por um prédio. Essas componentes multipercurso chegam até o receptor, vindas de várias direções por causa das reflexões e outros mecanismos de propagação envolvendo os obstáculos em volta do receptor. Mas, de repente, o carro cruza o cruzamento, né, de duas grandes avenidas, sei lá, Afonso Pena e a Avenida do Contorno. E ali, né, abre-se, né, como é um cruzamento, um grande largo se forma ali, menos prédios em volta, de repente a antena transmissora já não está sendo mais bloqueada. Aquela componente direta chega até o seu receptor. Consequentemente, uma dessas componentes, que é a componente direta, é muito mais intensa do que as demais. Quando isso acontece, a distribuição Rayleigh utilizada anteriormente não é mais a mais apropriada. E aí a gente continua usando o modelo do Clark para obter as estatísticas, só que uma daquelas componentes do somatório ela é destacada, que é justamente aquilo que a gente assume ser a componente direta. E nesse caso vamos mostrar no resto da aula de hoje que a distribuição mais apropriada, ao invés de ser a distribuição Rayleigh, é a distribuição Rice. E ainda é possível, né, obter equações para resolver os problemas. Ou seja, a gente vai resolver o mesmo tipo de problema. Probabilidade do desvanecimento estar abaixo ou acima de um certo limiar, número de vezes que esse limiar é cortado por segundo, tempo médio de duração de cada desvanecimento, só que utilizando a distribuição Rayleigh. Então, vamos a ela. O modelo, basicamente, é o mesmo. Vou andar aqui um pouco mais rápido. Então, não vou repetir os passos anteriores, tá? Tem aquele somatório que a gente vai descrever, né? Parte, né? Um termo, uma parte do somatório vai estar associado às componentes em fase, o resto as componentes em quadratura. Então, aquelas equações são rigorosamente as mesmas. Só que a gente vai incluir uma componente, ó.
com uma amplitude A maior do que as amplitudes das demais componentes multipercurso. Então, para destacar essa amplitude, ao invés de chamar de C, a gente vai chamar de A. E a gente vai pôr todas as fases em referência a essa, né? A gente pode fazer isso. A gente pode pegar todas as fases de todas as componentes multipercurso e dar um shift nelas. Ou seja, somar ou subtrair uma constante, desde que seja uma constante, né? Ou seja, o mesmo shift, o mesmo deslocamento para todas as fases. De tal maneira que a fase dessa componente direta seja zero. Ela vai ser a fase de referência. Então, sem perda de generalidade, a gente vai assumir que essa componente mais intensa, ela está em fase com as componentes em fase. É só você mexer, é só você mudar a referência. Isso não vai mudar as estatísticas, mas vai facilitar, né, o tratamento. Nós vamos ter menos termos na hora de fazermos as manipulações. Então, não fique preocupado. O fato de eu assumir que este termo está em fase com estes termos daqui não afeta a estatística. Porque eu posso usar qualquer fase como referência e achar as diferenças em relação a essa componente de referência. E a componente de referência vai ser a componente direta. Então, nos nossos modelos, eu vou ter que somar isso daqui com isso. Mas a grande coisa é que todo o tratamento estatístico que eu já fiz, tanto para esse componente em fase TC, como para a componente em quadratura menos TS, continuam válidos. Porque essas componentes continuam chegando no receptor, segundo o modelo do Clark, né? Com igual probabilidade, todas mais ou menos com a mesma amplitude. Então, TC e TS continuam sendo modeladas como variáveis aleatórias gaussianas de média nula. Só que a variância, aquele sigma g ao quadrado, não é mais a potência média do local, porque tem também esse termo grande chegando lá. Então, a variância sigma g ao quadrado, ela vai ser a potência média no local, desde que você não leve em consideração essa daqui. Então, vai aparecer um termo nessa distribuição que não apareceu antes, que é a razão da potência média associada a essas componentes multipercurso, sozinhas, isoladas, em razão da potência média A ao quadrado sobre 2 desta componente direta sozinha. Ou seja, isso te dá o quão intenso essa componente é em relação às demais. Isso vai aparecer como um parâmetro, né? Se não me engano, esse parâmetro leva a letra K maiúscula, que a gente já usou aqui nesse curso em outras ocasiões, né? Parâmetro, o raio equivalente da Terra, né? O parâmetro K. Mas aqui a gente vai usar esse K, essa letra K, mais uma vez. Se não me engano, é a letra K. Ela representa a razão entre a potência dessa componente direta, a potência média dela sozinha, com a potência média do restante do sinal. Eu não me lembro se é uma dividida pela outra ou vice-versa, mas isso vai dar um parâmetro a mais na nossa modelagem, que tem que ser levado em conta na hora de resolver o exercício. E aí, nesse caso, o envelope não é mais TC raiz quadrada de TC ao quadrado mais TS ao quadrado. A componente em fase tem que ser acrescida desse A. Então, o envelope nessa situação é dado por essa expressão, onde TC e TS continuam sendo modeladas como variáveis aleatórias gaussianas de média nula. Mas o envelope já não é mais dado, né, já não tem mais associada a ele uma distribuição de probabilidade Rayleigh. Vai ser uma distribuição Rice. E por que Rice? Rice, se não me engano, foi um físico, um engenheiro, que trabalhava no Bell Labs, e ele estava estudando ruído em
circuitos de comunicação. Então, ele estava estudando, né, ruído, por exemplo, num resistor. Dado um resistor, qual é o ruído que aquele dispositivo gera? Então, o modelo que ele usou eram uns elétrons, né, se movimentando aleatoriamente dentro do resistor, correntes, né, sendo que uma corrente mais intensa. Lógico, é a corrente que vai de um terminal ao outro do resistor. Então, o tratamento, dentro do modelo que ele propôs, o tratamento chegou numa certa distribuição de probabilidade, que é a mesma, né, que a gente vai chegar aqui. Em homenagem a ele, essa distribuição ficou sendo conhecida como a distribuição Rice. Então, aqui, ó, mais ou menos, né, é um outro problema, mas é mais ou menos a mesma coisa. Você tem componentes aleatórias, né, chegando no receptor, modeladas como variáveis gaussianas de média nula, e uma mais intensa. Então, a densidade de probabilidade vai ser a mesma obtida pelo Rice nos estudos dele. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, pelos mesmos motivos discutidos anteriormente, o TC e TS continuam sendo variáveis gaussianas, ambas com média nula e ambas com a variância sigma g ao quadrado. Isso não mudou. O que muda é que o sigma g ao quadrado não é mais a potência média naquele local. Porque para a potência média do local, você tem que também colocar aí a componente direta que chega, tá? Mas, fora isso, continua sendo o mesmo tratamento estatístico. Então, nesse caso, a probabilidade do envelope ser maior do que um certo limiar é dado por isso daqui, ó. Assumindo nessas equações, nessa integral, que o x é igual a TC e o y é igual a TS, né? Para simplificar. E os limites de integração, enfim, eles têm que ser dados de acordo com o seu problema. Como a gente está, mais uma vez, querendo definir a estatística em termos do envelope, da amplitude, mais uma vez vamos ter que fazer a transformação, que é aquela transformação polar usual, sem nos esquecermos que agora existe a componente direta. Então, agora, o nosso envelope, né, a componente em fase não é só o TC, mas é o TC mais A, é o X mais A. Então, agora, é como se a gente tivesse deslocado, né, a origem do sistema de coordenadas em relação a X. A origem não está mais em X igual a zero. A origem agora tem X igual a menos A. Então, agora, o R cosseno psi não é mais X, não é mais TC. É TC mais A, X mais A. Para o Y, continua sendo igual. R seno de psi. Então, o que a gente fez aqui em cima, ó, foi simplesmente passar o A para o outro lado com o sinal trocado e fazendo x ao quadrado e somando com y ao quadrado, vai dar isso daqui, ó. O psi, que é a fase, continua sendo integrado de 0 a 2π, e o envelope de 0 até o limiar R0. Então, dentro do círculo, isso te dá a probabilidade do envelope ser menor do que o limiar, o perímetro do círculo. Se quiser para fora, é só integrar de R0 até infinito, que é o complemento. Ou seja, a sua densidade de probabilidade não é mais aquela de Rayleigh, vai ser uma outra. Para isso, a gente precisa sumir com essa fase psi, ou seja, eu preciso integrar isso daqui em psi. Após a integração em psi, o que sobrar é a nova densidade de probabilidade para o envelope. O problema é que, no caso anterior, não tinha componente direta, o A era zero. Então, repara, no caso Rayleigh, o integrando não dependia de psi.
A integral em psi foi simples, tranquila, deu 2π. E a distribuição Rayleigh tem uma fórmula fácil, simples. O problema aqui é como o A é diferente de zero, apareceu esse termo. Ó. Apareceu esse E elevado a cosseno de psi. Vezes, enfim, as outras constantes. E eu preciso integrar isso daí. E essa integral, ela tem uma resposta, mas não é uma resposta trivial. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente passar os termos que não dependem de psi para fora da integral em psi, que é o R e mais esses termos aqui. E dentro da integral em psi, eu só deixei aquilo que depende de psi. Esse termo não apareceu antes. Aparece agora. E essa integral aqui, ela tem uma resposta em termos de uma função especial. Dá para mostrar, a gente não vai provar aqui, que isso é igual a 2π vezes a função de Bessel modificada de ordem zero. Esse I, com esse zero aqui, ó, é a simbologia para a função de Bessel modificada de ordem zero. Ela não é a função de Bessel. É a função de Bessel modificada, cujo argumento é R, o envelope, vezes a amplitude da componente direta, dividido pelo sigma g ao quadrado. E antes de abrir para as perguntas, né, vamos concluir. Então, o que sobrou é a nova densidade de probabilidade para o envelope, que é uma densidade de probabilidade Rice. É essa daí, ó. Onde apareceu esse cara daqui, essa função de Bessel modificada de ordem zero. E, obviamente, que essa função de Bessel complica as coisas. Que na hora de você obter os parâmetros que a gente quer obter, aparece essa função de Bessel, fazendo com que as integrais não possam mais ser avaliadas no braço, analiticamente, como era antes. Antes eram fórmulas fáceis, simples, envolvendo apenas exponenciais. Agora não, as fórmulas ficam mais complicadas. Ou seja, a gente vai ter que resolver os problemas usando ábacos. Alguém já fez essas contas para a gente e para diversos argumentos dessa função de Bessel modificada, são feitas curvas, né? Ábacos. E são esses ábacos, mais uma vez, né? Mais uma vez não, agora são outros ábacos, mas mais uma vez vamos ter que resolver os problemas utilizando gráficos, utilizando ábacos. Mas como diria o grande professor Nordvik, não é motivo para choro, é motivo para alegria, porque tem solução. Você implementa isso. Os ábacos, inclusive, que eu vou mostrar para vocês, eu fiz no MATLAB. Fui lá para o MATLAB, essa função Bessel modificada tem no MATLAB, você põe lá as integrais ou os parâmetros e vai fazendo vários gráficos. Aí você pode, inclusive, fazer colorido, vermelhinho, azul, verdinho. Aí você escolhe, você faz os gráficos. Eu tentei fazer os gráficos da mesma maneira como eles aparecem nos livros, tá? E é isso que a gente vai tratar na próxima quinta-feira. Eu só quero concluir esse slide, né, para não ficar desse jeito. Então, a probabilidade, né, quando o seu modelo de Clark tiver a presença, seu canal de rádio tiver a presença da componente direta num ambiente urbano cheio de componentes multipercurso. Então, a probabilidade agora do envelope ser menor do que um certo limiar é dado por essa integral, né? Só que agora a distribuição de probabilidade não é mais a de Rayleigh, é a de Rice. E essa integral não é tão trivial acima, porque aparece essa função de Bessel modificada no integrando. E, obviamente, que a probabilidade de ser maior do que o limiar continua sendo o complemento, né? 1 menos o resultado dessa integral. Então, essa função I0 é a função de Bessel modificada de primeiro tipo e ordem zero. A é a amplitude da componente dominante.
consequentemente, A ao quadrado sobre 2 é a potência média só dessa componente dominante, sozinha, e dá para mostrar que quando o A é igual a zero, essa função de Bessa modificada de ordem zero, ela tende para um certo valor, não me lembro mais se é 1, e você recai exatamente na distribuição de Rayleigh, como tinha que ser, né? Estudado anteriormente. Por causa desse argumento, a gente vai precisar definir um parâmetro, né? Como já tinha sido antecipado. E aí esse parâmetro, né, seguindo a notação do livro, vai ser dado por esse K maiúsculo. Como a gente já tinha usado essa letra K maiúscula para o parâmetro K da Terra, né? Quando a gente estudou a Terra com o índice de refração variando com a altura, tinha lá um K que te dava o raio equivalente da Terra. Então, para não confundir com aquele K, eu coloquei, não sei se no livro texto tem também, esse Rzinho aqui, ó, que é o K associado à distribuição Rice. Ou seja, esse K é a potência média da componente direta sozinha, dividida por sigma g ao quadrado, que é a potência média naquele local, sem a componente direta. E nos ábacos que a gente vai mostrar na próxima aula, esse parâmetro K é dado em dB. Então, você vai ter a razão entre essas potências, vai tirar o valor em dB, 10 log, na base 10, lógico, daquilo ali. Então, nós vamos ter curvas para calcular essa probabilidade em função dessa razão em decibéis. E aí, ó, esse gráfico te dá a probabilidade do envelope ser menor do que R0 em função, ó, do argumento daquela exponencial para diferentes valores de K. Quando a amplitude da componente direta é zero, ou seja, você cai no modelo Rayleigh, log de zero é menos infinito, essa curva vermelha. Então, esta curva vermelha corresponde à distribuição Rayleigh. A gente não mostrou esse gráfico antes, porque as fórmulas para a distribuição Rayleigh são tão tranquilas, são tão fáceis, simples, você não precisa de um ábaco para resolver os problemas anteriores. Mas se tivéssemos feito um ábaco, seria essa curva em vermelho aqui, ó. Esse daqui é um gráfico log-log. Para diferentes razões, aqui ó, é o KR indo para menos infinito, é a curva associada ao modelo Rayleigh, desvanecimento uniforme, KR 3 dB, 6 dB, 8 dB até 15 dB. Isso daí eu fiz no MATLAB. Você pode também fazer o seu, se assim você desejar. São os ábacos que aparecem nos livros, inclusive no livro do Rapaport. E aí a gente vai prosseguir na próxima aula com os cálculos utilizando a distribuição de Rice e resolver mais um ou dois problemas parecidos com o que a gente resolveu antes. Alguma pergunta? Então, a aula de hoje já foi mais trabalhosa, mas enfim, mas a gente consegue resolver esses problemas sem grandes complicações. Eu gosto de dar a Rice também com detalhes, porque você viu a Rayleigh, agora você vai ver a Rice. Se amanhã você tiver que usar outra distribuição, você sabe exatamente o caminho que tem que seguir. Só que provavelmente as contas vão ter que ser feitas no computador. Mas pelo menos você tem ideia do que fazer, né? Você não vai sair do zero, nem enxergar aquilo como uma caixa preta, né? Essa é a expectativa. Então, não tendo perguntas, deixa eu encerrar aqui a apresentação.